Que desânimo, dá um boa tarde mais forte aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aê, beleza, obrigado, gente. Eu sei que já são 5h30, o pessoal está esgotado aqui, né? O pessoal deu uma recarregada das baterias aí, tomando um cafezinho. E eu queria, antes de começar a falar sobre isso, queria agradecer a oportunidade, né? Foi a minha primeira vez que eu submeti a palestra e a primeira vez já foi 100% de acerto aí, né? Agradeço os coordenadores aí por ter escolhido a trilha. Acho que é um tema meio peculiar aí, falar de Kanban com o projeto SAP, né? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, antes de mais nada, meu nome é André Lima. Eu tenho o KMP, que eu fiz o 1 e o 2, eu fiz o Coaching Masterclass, a Natália também fez na mesma turma que eu, o Lula também. E eu estou, né, como Service Delivery Resource Manager, ou seja, é o chapéuzinho que você veste à medida do que você precisa. O pessoal fala muito de SDM, né, que é o cara focado no delivery, né, mas também você tem o cara focado no discovery, né, então eu estava trabalhando nesses dois e o nome mais bonitinho aí é SDRM Manager, né, é legal para colocar no LinkedIn e tal. E já fui todas essas funções aí e estou me preparando para ser KCP aí, se o pessoal da Kanban me responder, o pessoal vai entender. Bom, eu vou resumir em 5 tópicos, tá? O primeiro é o desafio, o segundo, como começou, né, essa abordagem, as dificuldades que a gente encontrou, as análises para as melhorias e os resultados e as lições aprendidas aí nessa experiência. Bom, qual que era o desafio? Qual que era o cenário, né? Vou falar primeiro. Eu tinha acabado de sair do Kanban Coaching Masterclass. Para quem não sabe, é uma imersão de uma semana. O Alexei estava junto com o Yoshima. E o Alexei é um dos fundadores do Framework Fit for Purpose, né? Acho que o Lula citou um pouquinho, alguns outros palestrantes também. E quando você sai de lá, você muda o seu mindset, né? Palavra bonitinha aí, mas o mais importante de lá é você não vai fazendo coisas tão revolucionárias assim, né? Você observa muito, né, o ambiente, a situação que você está encontrando, sai mapeando, vai com mais calma nesse mapeamento, justamente para você não criar os atritos ali, que são os níveis que o Lula até comentou na outra palestra. Bom, é um projeto RP, né? O SAP é a empresa, né, no caso, e era um projeto de 5 meses. Todo mundo faz squads, não sei o que, lá a gente chama de workstream. É um time de trabalho ali que pode mudar, é o nome que eles deram, e a gente seguiu assim. Mais ou menos de 5 consultores em loco, né? Então a gente tinha ali composto aproximadamente 20 pessoas aí, sem considerar o pessoal também dos times hubs, né, da Índia e do Recife, que eram remotos, que trabalhavam com a gente. Das 6 sprints que estavam planejadas, porque eles já tinham meio que feito um planejamento de sprints, uma já tinha ido quando eu cheguei, e tinha um gerente de programa nesse projeto, tinha um gerente dos consultores, né, dessa galerinha que eu falei, e um outro SDRM também veio, né, vestiu esse chapéuzinho. Só que o que acontece? Inicialmente a empresa ela queria contratar um SM para cada workstream. Eu falei, calma gente, né, vamos tomar essas decisões com calma, porque às vezes ali no momento que você não começou o mapeamento, pode mais atrapalhar que ajudar. A gente precisava entender o cenário primeiro. Então, na empresa, né, que eu estou hoje, né, alocado, tinham mais times Scrums, só que nenhum com método Kanban e nenhum trabalhando com SAP. Então, eu fui pioneiro nessas duas frentes aí, trabalhando com o SAP e trabalhando em um projeto SAP. E nenhum outro projeto dessa empresa ela chegou a trabalhar com práticas ágeis, né, projeto SAP. Bom, o que o Kaizen diz, né? A filosofia do Kaizen, né? Começa com o que você faz hoje e propõe essas melhorias evolutivas, né? O Lula falou ali das distinções e tudo mais, mas eu estou falando de uma forma bem simplista aqui, tá? Que é um primeiro momento que você faz o mapeamento. Evitar as resistências em um cenário que você não conhece. Bom, como começou, né? Como eu imaginei, eu falei, bom, em virtude de tudo isso, o que eu faria? Um static e um Kanban game. O pessoal já explicou o static, né? Acho que vale a pena aqui a gente entrar no detalhe. Mas o Kanban game é a mesma versão que o Vini estava falando. Ele fez algumas modificações, eu fiz outras modificações.
Eu gosto da história do dado, que é bem de interação. Eu mantive a historinha, ele mudou um pouquinho. O caso do Vini, né, que eu quis dizer. E aí está um pouquinho do exemplo do Static que a gente começou. Chamei os consultores, levou um tempo, tá? O Vini falou que no caso dele, ele demorava o Static aí de 2 a 6 horas, eu levei 3 dias, só que na verdade eu levei meio período de 3 dias, né? Por causa que precisava validar, revalidar, validar, revalidar. E ali uma fotinho do pessoal usando o jogo, o mesmo esquema do Vini. O pessoal largou o celular, largou tudo e ficou focado no game. É uma coisa muito dinâmica, você consegue gravar, né, na mente das pessoas os principais princípios do Kanban, do método Kanban. Assim, e eu gosto de muito aplicar na prática. Assim. E quando você for explicar, vai na prática. É muito mais simples. E como é que eu suportei essas coisas, né? Quando a gente fez o Kanban, Static, e aí? Né? Eles tinham todas as demandas já em um Excel, eles tinham tudo isso no Excel, mas a gente trabalhou, a gente fez alguns rascunhos de indicadores. A gente usou o Azure DevOps, muitas pessoas usam o Gira aí, eu particularmente gosto do Azure DevOps. E eu depois, posteriormente, usei o Power BI para plugar o Azure DevOps junto, né? Então fiz os indicadores ali interligados. Então aqui foi o meu dev e ali foi onde eu publiquei os indicadores, resumidamente. E também eu usei o FunRetro, porque a gente tinha pessoal, boa parte deles, né, a gente tinha um pessoal remoto, tudo no notebook, tudo conferência, tá? Uma característica bem diferente, né? Então eu precisei aprender a trabalhar isso com eles. Então eu usei essa ferramenta aí para facilitação. Bom, setup. Fiz a configuração dos boards no Azure DevOps, então eu tinha as 4 workstreams, eu conseguia ver por workstream, mas eu conseguia ver o todo também. Então no Azure DevOps a gente consegue essas duas visões. Para eles é indiferente isso. As métricas eu exportei para o Excel, mas depois eu continuei trabalhando nelas e eu melhorei no Power BI. Eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Quais eram as cadências que a gente usava? Kanban Meeting, que é daily, para cada workstream. A Retro Planning, que eu juntava, né, para ficar mais produtivo por causa de agenda, né? Às vezes você tem dificuldade de o pessoal da Índia tem um fuso horário de 8h30, né? Então você tem que deixar agendado, né? Não dá para deixar on demand, esse tipo de coisa. E a gente tinha uma Delivery Meeting, só que a gente só teve uma no final do projeto, porque não tinha outra necessidade. E a gente usava sprint como uma unidade de medida, então a gente não ficava julgando, tem que ser sprint, tem que ser ciclo, cara. É uma medida, sprint, 3 semanas. E tinha mais uma aqui que eles mesmos, por atividade deles e necessidade deles, tiveram um ato de liderança aí no caso, eles faziam no final da semana, uma entre as workstreams. Então, eles se chamavam, se reuniam meia hora, 1 hora para discutir assim. Era meio que uma retrospectiva, porque eles falavam o que está acontecendo durante a semana, vamos discutir um pouquinho sobre os problemas que a gente está acontecendo. Tinha muitas dependências. Um projeto SAP, dependências é inerente. Se você não trata dependência, você não entrega o projeto. De cara, assim, você tem que saber aonde negociar com o fornecedor que vai trabalhar com você daqui a 6 meses. Mas se você não negociar agora, você já está atrasado. Então tem muito essa característica. Bom, como é que era a configuração do board? Então a gente tinha as 10 colunas aqui, e a gente fez essa quebra. E o time Hub, né, que é o time que atenderia, né, todas essas demandas dessas workstreams, a gente tinha 2 tipos de demanda, de customização e demanda de desenvolvimento. A de customização, ela passava só no verde. E a de desenvolvimento passava no verde, mas quando chegava aqui, ela tinha que passar no azul. Né? Então ela fazia assim, para ali, finaliza o azul, volta para o verde e continua. Mais ou menos esse era o fluxo. A gente simplificou um pouco mais hoje. A gente tinha também em cada workstream os consultores funcionais e a gente tinha os líderes dos consultores, que era no caso dos técnicos. Esse líder aqui não era responsável desses consultores funcionais. Tinha uma role lá que não tinha a ver com o projeto. Então essas roles aqui de consultores técnicos e desenvolvedores abaixo respondiam para esse líder de consultores. Então, na daily, quando eles faziam a daily lá, quando a gente mostrava o card, o board sempre era visível nessas dailies,
o líder dos consultores tinha uma visão mais estratégica e tática e orientava essa galera, falava, olha, esse card aqui a gente precisa entregar, porque existe essa dependência, eu tive uma reunião ontem, alinhei lá com o plano do projeto, a gente precisa fazer essa adequação. Então eles faziam essas... A dele acabava sendo mais estratégica, né? Não era aquela pergunta, o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, se tem um impedimento. Não era isso. Então o pessoal olhava no quadro, via quanto tempo os cards estavam lá e atuava estrategicamente nisso. Bom, quais eram as dificuldades? Antes disso, eu gosto de uma frase do Seu Madruga aí. Somente as pessoas ruins sentem prazer em ver o sofrimento alheio. Então, o que acontece? Esse pessoal é de uma consultoria grande, que eu não posso falar o nome, e eles são bons. Só que eles são pessoas assim que, por causa desse gerente, né, eles eram muito reclusos, eles não falavam nada. Eles, levavam a chicotada, ficavam quietos e executavam o trabalho. E eu era, o good cop e ela, o bad cop. Então, ficava aquela coisa assim, né, de não ter esses feedbacks, isso era um problema. Isso foi uma das dificuldades, inclusive, para poder tratar, né, com os times, os problemas que a gente acabou encontrando. Bom, outras dificuldades. As sessões eram remotas, dificultando a leitura postural das pessoas, então a gente não abria vídeo na câmera, porque a internet atrapalhava, imagina todo mundo ficar abrindo câmera lá, o link estourava. Então, eu, num outro projeto, né, não tinha essa coisa, era todo mundo aqui, não precisava fazer nada remoto, estava todo mundo trabalhando junto, não tinha home office. Nesse caso aqui, além do home office, o pessoal trabalhava remoto em outras localidades, eles precisavam se deslocar. O IP por pessoa era muito alto, eles eram muito reservados, né, como eu expliquei para vocês. Os itens não estavam preparados, então naquela coluna ali, né, na primeira ali de preparado, naquele quadro que eu mostrei, entrava um item incompleto, né, até eles aprenderem, entenderem um pouco melhor essa dinâmica, ainda acontecia isso nas primeiras sprints. E os itens com maior... E tinha a característica de itens com maior esforço e com mais dependências. Sim, realmente, eles tinham itens que eram mais demorados, que eram mais estruturados, levavam mais tempo, e eles tinham essa característica também. E também os itens com bloqueios, né? A gente sinalizava lá nos cards, mas existiam mais bloqueios, além do que eles nos falavam. E também os itens com maior tempo nas colunas, né? Então acabava ficando enfileirado em algumas situações. O que a gente resolveu para cada uma delas? A gente fez estimular as pessoas a falar, né, em ordem, lá conforme o nome dos cards, para eles se organizarem, a discutir na dele. O item para o professor, a gente começou a fazer monitoria de item. O item 3 a gente resolveu com a forneta anônima, então eles podiam falar e eu conseguia tratar como gerente sobre os problemas que a gente encontrava. Tinha reclamação de tudo quanto é coisa. Políticas de transição mais claras, então a gente foi refinando a medida dos trabalhos, né? Isso não é um problema, porque a gente vai fazendo melhorias evolutivas, a gente vai calibrando, ajustando. Eu não sei vocês, mas alguém toca algum instrumento musical? Legal. Eu toco bateria. Então, para tocar bateria, o que eu faço? Eu afino e eu vou tocando. Faço uma música, um rock, peraí, dou uma calibrada ali na pele, né, da bateria. Então, você vai ter que ir sentindo isso. É a mesma coisa com o time. Você não consegue falar, é isso e acabou e nunca mais se fala. Não, você vai calibrando, você vai ajustando. No item 5, a priorização e sequenciamento no replenishment. Então, a ordem importava, a sequência importava, então a gente ordenava isso na ferramenta. E tinha que ser na ferramenta, não dava para ser na parede. A gente tinha que mostrar para o pessoal dos Estados Unidos, mostrar para o pessoal da Índia o trabalho que estava sendo feito. Sinalização dos cards, então itens que o bloqueio ficava vermelho, itens que estavam mais tempo na coluna ficava vermelho, itens que não tinha nome ficava roxo. Então a gente tinha algumas classificações assim. A gente conseguia fazer isso no Azure DevOps. Consegue, né? O Azure DevOps até ajudar a fazer isso. E os itens, como eu expliquei, né? Ficava muito tempo na coluna, começava a ficar vermelho e a gente focava nesses itens. Quais as análises que a gente fez? Bom, se você não consegue
medir você não pode gerenciar, né? Principalmente quando a gente está falando de Kanban. Mas no Kanban, você não começa já medindo. Você tem que ter histórico para começar a discutir sobre isso. Mas você tem que, pelo menos, colher essas informações, né? E na ferramenta, graças a Deus, tudo se gera lá. Se você colocar no físico, putz, você vai ter que ficar anotando quando transicionou a coluna, os pontinhos e tal. Eu, particularmente, eu gosto muito da ferramenta por causa disso. Você pode até projetar na TV, num projetor, assim, o pessoal ficar olhando e tal. Tem prós e contras. Bom, quais foram os indicadores que a gente utilizou? O CFD detalhado, né, que é coluna a coluna. O agrupado, né, só para saber ali, no grosso modo, como é que funcionava. Cycle time, lead time, o throughput, a vazão e o WIP monitor. Tinha outros indicadores, tá? Só coloquei os principais, mas o mais legal daqui é o WIP Monitor. Eu acho que é difícil você ter visto em algum lugar, em alguma palestra sobre o WIP Monitor. Todo mundo fala lead time, cycle time, throughput, CFD, mas ninguém mostra o WIP. Fala que estipulou, e lá a gente não estipulou, a gente monitorou. Vou explicar por quê. E também dava para fazer do projeto como um todo, geral, mas por workstream também. Bom, como é que ficou o CFD desse time, de todas as workstreams? Assim. E assim a gente consegue fazer duas análises rápidas. Uma foi, essa boca de jacaré aqui que abriu foi por causa de um upgrade de ambiente que travou os times durante 3 semanas. E isso acabou refletindo mais para frente, o reflexo do upgrade. E também teve uma outra situação. Eles tinham que enfileirar uma boa parte desses itens para meio que fazer um deployment para um outro time continuar o trabalho, entendeu? Então eles tinham que realmente acumular, né, um conjunto de atividades para entregar para esse outro time. Como se fosse uma caixa fechada com um monte de itens ali dentro. Isso era uma característica que eles precisavam para um projeto SAP, né? Pelo menos naquele cenário que eles tinham. Bom, esse aqui é o CFD de um time mais estável que eu tinha. Ele teve esse problema, o reflexo, mas depois ele ficou na diagonal, né, nesse CFD. Então, quando a gente fala desse CFD, né, em diagonal, assim, é um pouquinho mais normalizado. Não está lindo, né, mas está bom. Ante ao cenário que eles tinham. E aí, como eu não limitei o WIP, eu acabei monitorando isso, fazendo um range. Então, o WIP lá que a gente tinha é um range aqui de 5. Delta de 5, de 9 a 14 desse time. Ok. Tá uma variação pequena ali. Agora o time mais instável. Você vê que parece aquela rampa de skate, né? Vem aqui e decola. E esse time era que tinha os itens mais complexos também, né? Tinha essas características. Acho que o módulo era CO, se eu não me engano. O outro era de MM, Material. E o time mais instável com o WIP, com o delta maior do WIP, de 11 a 25. A gente tinha 14 aí. É uma situação bem mais complicada. Eu não quis monitorar, eu não quis limitar de cara, assim, porque poderia ser alguma coisa revolucionária ali que podia dar um incômodo. Eu falei, não vou monitorar para ver o que é bom ou ruim, mas eu sempre desafiava eles, né? Eu chegava e falava, cara, você não tem aqueles outros itens ali? Eu mudava um pouco a abordagem. Eu falei, pô, mas tem item ali que está há mais tempo, não puxa mais nada, foca naquele. E o líder técnico também faziam essas orientações, mesmo eu não manjando nada de SAP, viu? E eu não manjo nada até hoje. Tá? Se você falar, o cara perguntou, é SAP for HANA, não sei o que, eu falei, cara, SAP. Porque não era meu foco no detalhe. Sim, eu sei que é o SAP 4.7, lá, se eu não me engano. Mas enfim. E qual foi o resultado disso, né? O que eles ganharam, né, com tudo isso? Bom, eles realinhavam a estratégia a todo momento, né, e ficava mais evidente. Então, eles conseguiam fazer essas mudanças do dia a dia que refletia, né, o ganho, assim, das atividades. Putz, não foca nisso, foca naquilo, você ganha um dia, você ganha 2, às vezes você consegue entregar mais rápido. No longo prazo, putz, você consegue economizar um baita de um tempo. Né? Então, esses pontos cegos, né, que um projeto waterfall característico tem, e o Kanban se aplica muito bem, né, justamente para essas situações. A gente conseguiu quebrar essas grandes fases que eles tinham em pequenos lotes lá, documentação, customização, da mesma forma que eu mostrei no quadro para vocês. A gente conseguiu encontrar esses gargalos também,
Os que a gente encontrou, a gente conseguiu resolver, os que a gente não conseguiu resolver, a gente pelo menos falou, são esses aqui os problemas que aconteceram, foram bem justificados, né? E o pessoal entendia. E o pessoal de gestão, executivo, eles tinham dificuldades de ler esses indicadores, mas à medida que a gente ia se familiarizando, conversando, fazendo as análises, aí o pessoal falou, o jacarezinho abriu, né? Putz, o jacaré abriu não é problema, né? Então, o pessoal já tinha essas analogias para ajudar. A monitoria do IP mostrou a sobrecarga na galera, às vezes a própria pessoa não enxergava isso. Pô, mas peraí, você assumiu o compromisso com esse IP, mas e o outro lá que está parado? Né? O que você está fazendo com ele? Então, aquele IP Monitor ajudou isso. E eu mostrava na própria dele mesmo. Eu tinha que resolver, vamos resolver agora o problema. Eu não estou preocupado em evidenciar, estou preocupado em resolver. Então, aquela ferramenta, o IP Monitor, ajudava nesse sentido. E o item com maior esforço e mais dependência no quadro, a gente acabou evidenciando e isso trouxe mais visibilidade. Então a gente usava os artifícios ali no Azure DevOps de tags, a gente classificava, eles não usaram story points, não usaram nada assim de métricas que o pessoal usa, de estimativa. Eles tinham como histórico, já sabia mais ou menos os tempos dos itens, porque é meio standard, né? SAP é assim. Se o cara não vai mudar, é esse tempo que leva. Então, eles tinham um histórico muito bom nesse sentido. Eles eram profissionais qualificados, né? Então eles conseguiam trazer uma previsibilidade interessante. Bom, e o que eu aprendi com tudo isso? Não criar um conflito, mas trabalhar junto. Lógico que depende muito da sua situação, né? A situação que eu estava, aproveitar até o gancho da apresentação do Lula, né, para explicar um pouquinho do Kaikaku e do Kaizen, lá, que ele fala que ele aplicou o Kaikaku em um sentido e o Kaizen no outro. Bom, o Kaizen, nesse caso, é assim, eles estavam pedindo minha ajuda, mas, em teoria, eles não tinham problema. Se eu não fosse lá, eles iam seguir o projeto. Então, não tinha nada que a gente chama de punctuation point, não tinha nada pontuando e estressando a situação deles. Tipo, é um projeto SAP normal, tem o cronograma, vamos fazer. Simples assim. Quando você tem um Kaikaku, quando você tem um punctuation point, né, que é um ponto assim que tipo, tá um caos, tá horrível, e as pessoas falam assim, alguém tem alguma sugestão para resolver o problema? Vamos fazer Kanban. O que é esse Kanban? Beleza, aí você começa fazendo uma revolução. Só que é uma revolução meio positiva nesse caso. Mas depende da situação, então você tem que tomar cuidado. Bom, mesmo que as pessoas não concordem, às vezes um primeiro controle, eu estou passando um pouco isso por hoje, sugerir fazer um controle eles não quiseram, eu vou fazer por conta, faz o seu por conta. Depois, quando a pessoa vê que os controles começam a ficar muito complexo, você fala assim, ó, eu vou esse prontinho aqui para você poder usar. Mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje. Vou pegar uma água que minha voz está subindo. Sem água? Não? Por favor. Uma bela. Ar-condicionado aqui. Bom, voltando. Focar nos pontos cegos. Quando eu falei um projeto assim grande, com esses prazos muito grandes, quando você vê o cronograma, você vê os itens ali 30 dias, 40 dias, tem ponto cego aí. Quebra esses itens e começa a trabalhar junto com eles. E não tem problema você trabalhar com project, tá? Isso não vai fazer você de um agilista ou não, isso não tem nada a ver, tá? Eu vi o pessoal já até incomodado com isso. Focar nos entregáveis, às vezes eles discutem os itens que não fazem sentido. Eu falei, cara, o que você vai entregar? Não, mas tem que fazer um alinhamento, isso aqui. Tá, mas tem que entregar o quê? Foca no entregável. Às vezes tem muitos itens ali que não faz sentido nenhum. Olhar mais a longo prazo, isso foi uma lição aprendida para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar com times de agilidade, aplicações customizadas, aplicativo, microserviços. Então a gente tinha um roadmap ali de 3 meses e tudo mais. Eu tive que olhar para 1 ano e eu não estava acostumado a fazer isso. Fui envolvido mais em discussões mais a longo prazo do que as de curto prazo. Toma cuidado com isso.
Ah, mas o escopo tem que mudar. Não, é um projeto, está muito claro, tem que ser implantado assim. Porque o SAP é estrutural assim. Ele tem que ser implementado assim. Eu não vou mudar a natureza do SAP. O SAP faz isso há 10, 15, 20 anos. Não sou eu que vou falar assim, não, quebra como você consegue construir para você entregar em toda sprint alguma coisa para ser publicada. Não, isso não se faz. Automação comercial você não pode ficar fazendo deployment toda semana. Olha o risco de você perder ali o faturamento. McDonald's não faz isso. As dependências de um projeto SAP são inerentes. Então, você tem que evidenciar e simplesmente trabalhar com elas. É isso que a gente fazia naqueles replenishments. E só mais uma coisinha, né, que eu acabei encontrando nessa trajetória. Quando o projeto terminou, eu postei no LinkedIn. Despretensiosamente lá. Vou colocar, né? Acho que não tem nenhum projeto com SAP, com Kanban. Coloquei lá. Aí o Yoshima postou, né, comentou nessa postagem, falando que ele tinha ido num fórum de CIO, acho que foi Fortaleza, não sei, e citou o caso para o CIO. Né? Então, às vezes, assim, não tenha medo de falar o que você fez. Né? Isso, inclusive, me motivou a fazer essa palestra. Porque eu não estava, assim, eu não sou muito de ficar fazendo palestra e tudo mais, mas, assim, acho que é interessante falar isso para a comunidade. Né? Acho que alguém pode aprender algo com isso e eu também posso aprender com vocês. E também, acabei descobrindo outro projeto SAP com Kanban. E eu estava mal feliz, né? Nossa, eu fiz com 30 pessoas, com um projeto Kanban e tal, legal. Descobri um cara que faz com 150. E aí, né? Ótimo, beleza, fui lá conversar com o cara. Só que a característica dele é diferente, o meu é um projeto só. Ele tem vários projetos. Esse cara nem fez KMP1, nem fez KMP2, não fez nada. Ele só leu os livros do Alexei, do David, do Klaus, Leopold. Hoje ele tem 8 times, 2 times com nível de maturidade 2 baseado no KMM. Isso é o que ele diz, eu não olhei as informações, tá? E é projetos e sustentação, a característica dele. O meu é só projeto. É um projeto de escopo muito claro. A gente chegou a fazer uma inception, mas só para entender um pouquinho melhor as quebras, e eu acabei aplicando esse Kanban Game em seguida. Alguém sabe o que é Lean Inception? Carole? É, resumidamente, uma dinâmica para você estabelecer um MVP. Né? Mas eu acabei fazendo isso em 3 dias, não em 5, né? Junto com o Agile Coach lá. É isso, gente. Obrigado.